Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a Mãe Carmen e a Lorixá Carmen de Oiá. Mãe Carmen, como é conhecida dentro do meio religioso, é considerada a figura essencial para a perpetuação da ancestralidade africana. Ela vai conversar conosco hoje sobre a importância dos ancestrais nas religiões de matriz africana. Mas antes de conversar com Mãe Carmen, eu quero ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na Rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na Rua Guanabara, 922, no Pacoval. Bom, como eu ia dizendo, vamos conversar agora com Mãe Carmen. Salve, Mãe Carmen. Que honra ter a senhora. Que honra ter a senhora aqui conosco. Obrigada. Quem me deu sua direção foi o Padre Paulo. O Padre Paulo já esteve aqui conosco e me recomendou. É um grande amigo. Com certeza, nosso grande amigo. Gosto muito dele também. Mãe Carmen, eu queria conversar com a senhora. A senhora sabe que o nosso programa é o 70 a mais, né? É um programa dedicado às pessoas da terceira idade, a todos aqueles que querem viver bem a partir dos 70 anos, ou a partir da terceira idade. Eu queria saber como a ancestralidade é tratada nos povos de raízes africanas, né? Nas religiões de raízes africanas. E ninguém melhor que a senhora para nos prestigiar com essa resposta. Na verdade, né, eu gostaria de pedir hoje, no dia de hoje, a minha ancestralidade e pedir a bênção dos meus mais velhos e dos meus mais novos e dizer que nos nossos terreiros, os nossos terceira idade, como queiram chamar, ou os nossos velhos, eles são valorizados porque eles se aproximam mais da nossa ancestralidade, né? É um princípio sagrado, é uma fonte de poder da nossa tradição. Eu sei que são cultuados, né? Todos os ancestrais são cultuados pelo próprio acúmulo de conhecimento, não é isso? Sim, os nossos ancestrais, eles são cultuados. A partir do momento que eles chegam no Orum, né? A partir do momento que eles fazem a passagem, eles são cultuados por nós, que ficamos, né, aqui na Terra, e também nós fazemos as nossas referências à nossa ancestralidade. E aqui, na nossa tradição, eu posso dizer assim, os nossos mais velhos, eles têm prestígio pelo conhecimento, pelo sinônimo de autoridade e de força que eles passam para nós mais novos, né? É um poder, eu acho que preponderante na aquisição pelo conhecimento e pelo saber que eles deixam para a gente, que eles transmitem. Então, é uma oralidade que se dá para nós, na verdade, povos tradicionais, irreverente. Entendi. Então, quer dizer, o respeito, né? O respeito e a reverência ao idoso, né? Coisa que falta hoje na sociedade moderna, né? E o candomblé, na verdade, eles definem, na verdade, o candomblé de uma forma mais diferenciada, né? Lhe dão mais prestígio. E o povo africano, na verdade, tem aquele efeito de energia
que significa toda a matéria portadora de axé, que é transmitida pelos mais velhos. Então, é uma força vital para nós, principalmente aqueles que se sentam para aprender, que sempre se sentaram para aprender. Nós não sabemos tudo. E, na verdade, nem eles sabem tudo. Todo dia nós aprendemos um pouco mais. Então, tem uma a gente fala que poder, o saber, ele é posto, né? Então, hoje, quanto mais saber você tem, mais posto e hierarquia você vai ter. Então, é muita dificuldade a gente, na verdade, discorrer e explicar sobre esse conhecimento, essa idade, essa particularidade dentro da nossa religião. Existe a questão das dores, das doenças, né, que nós não estamos imunes. Tem toda a ciência que está aí mostrando isso no decorrer de todos os anos, através de estudos, né, através de pesquisas, né, e aonde nós, da matriz africana, os povos tradicionais, através das nossas ervas, da nossa alimentação saudável, porque quem não se lembra lá do nosso peixe que era consumido pelos nossos ancestrais, que era pescado na beira do garapé, sem nenhum produto, sem nenhum, posso te dizer que hoje dão muito hormônio, tanto, né, para as aves como para os nossos peixes. E isso tudo faz O mal peixe para a nossa antigo, saúde, né? exato, o peixe antigo não levava nem gelo, né? Então, de lá você pescava e de lá você comia, né? Então, a longevidade, na verdade, ela foi, por muitos anos, dos nossos ancestrais, dos meus bisavós, dos meus tataravós, na verdade, ela perpetuou. Então, eles faziam uma travessia com 99. A minha bisavó morreu com 104 anos, né? Então, é muita vitalidade, porque, na verdade, eles consumiam coisa da natureza, coisa tudo natural. Não precisavam estar com esses elementos tão contaminados que hoje vive o nosso mundo, cheio de doenças, né? Cancerígenas e outras que se apresentam no nosso organismo. E com os saberes que foram deixados na questão das ervas que estamos tratados, com os nossos chás, com os nossos ungüentos, de fazer, né, as defumações, tudo isso, hoje, muito poucas casas ainda fazem. Quando muito fazem, né, é assim, muito pingado, eu posso te dizer uma vez ou outra, mas na nossa ancestralidade, os nossos mais velhos ensinavam que todo dia antes de você se deitar, na verdade, se chamava vamos fomentar, né, o corpo, os joelhos, os pés. Então, a minha avó tinha muito isso, de estar baforando um cachimbo perto da gente, para que a gente pudesse sentir aquela presença, né, do preto velho, do cheiro do fumo. Então, era isso, na verdade, que dava a eles a vitalidade de viver mais e mais. Estavam em comum acordo com a natureza, preservando o que é mais sagrado para a gente, que é o solo, é a terra, que nos dá vida e que nos dá força. Pois é, e sem contar com a oralidade, né? Porque toda religião passa via oral, né? E ela vem desses ancestrais, não é isso? Na verdade, a oralidade ela foi deixada por muitos. Hoje ainda se tem, poucos, mas ainda se tem. Poucos escritos, né? Porque, na verdade, se perdeu muita coisa com o tempo. E com essa modernidade da internet, das pesquisas de Google que fazem, né? Então, muita coisa se perdeu. Hoje ainda, deixada de ensinamento, eu ainda uso muito as minhas receitas de caderninhos, né? De chás, para que serve, para o que a gente pode ajudar. Então, são fundamentos que naquela época eram velados, porque as pessoas elas tinham vergonha.
né? Os nossos velhos, eles não tiveram a mesma oportunidade que a gente está tendo hoje. Muitos divulgam, né, vários fundamentos que são feitos nas suas casas através da internet, e ainda, para mim, ainda é velado dentro da minha casa. Não é tudo que a gente expõe, é o que se faz de fundamento dentro dos nossos leis, dentro dos nossos IPPs. E os ensinamentos que foram deixados, né, muitos ainda, e eu digo para você, muitos ainda por debaixo, né, de certos tabus, e para quem teve sorte, né, de conseguir ainda recuperar alguma coisa, hoje me vale muito o que foi me ensinado, o que foi deixado pelos meus mais velhos para mim. E eu hoje eu posso dizer que teve recentemente uma pesquisa aqui no Amapá, ainda está continuando, para a gente saber de onde vinha a nossa ancestralidade, qual era a parte da África, enfim, da onde foi que veio a nossa raiz, né? E eu tinha muita curiosidade em saber. E eu tive a oportunidade de fazer, fui convidada a fazer o exame, quando a equipe da Universidade de Recife veio expor qual seria o projeto, e eu me prontifiquei a fazer. E faz alguns meses que eu recebi o resultado, de novembro para cá, e eu fiquei muito feliz em saber que eu tenho 50% da minha genética oriunda da África. Eu tenho 30% da minha genética oriundo de povos europeus, e que 20% da minha origem genética é indígena. Então, eu fico muito feliz porque eu tenho uma mistura. Pura raiz, né? Pura E raiz. é uma raiz, isso é raiz. Né? Então, eu fiquei muito feliz em saber disso tudo. Me emocionei muito, porque eu já falava que nós éramos filhos de reis e rainhas, e a gente continua sendo, né? E hoje nós não lutamos mais por intolerância, nós lutamos por reparação, porque nós não fomos convidados a vir para esse Brasil. Eles arrancaram o nosso povo da nossa terra. E eu fico mais feliz que hoje eu consigo conversar com o povo da Nigéria e o povo do Benin, e saber que a gente tem um lugar lá. Faz 4 anos, na verdade, que a gente está num movimento muito grande a nível nacional, para que nós sejamos reconhecidos lá. O rei veio ao Brasil, e eu estava no Congresso Nacional, e aonde ele se pronunciou e disse que as terras da África também pertenciam ao povo brasileiro, né? E a gente está nessa construção, porque são vários protocolos. Nós fizemos agora, pelo Encontro dos Tambores, teve o início desse protocolo na questão da dupla nacionalidade, né, que já foi assinado pelo prefeito do Amapá, com o prefeito da Guiana e Suriname, e a gente está nessa construção, porque eu achava importante nós sabermos de onde nós somos, da nossa origem. Eu sabia que eu tinha o meu povo vindo por Mazagão Velho, aonde eu tenho a família do meu avô ancestral. E a minha avó já era escravizada, que morava no distrito do Igarapé do Lago. Nós sabíamos que tinha toda uma história, mas até então sabermos da onde era essa nossa raiz, da onde é que vinha, eu precisava saber. Para mim, as palavras elas serem seguras e ter segurança naquilo que eu estava falando. Não adiantava eu dizer que eu era isso e não podia provar. E hoje eu posso provar. Então, uma fragilidade, sabe?
que me tornou muito grande. E eu saber a minha raiz, para mim, foi muito importante. E isso eu devo a eles, a esses Aos ancestrais, ancestrais, né? Esses ancestrais, claro. a essa terceira idade que está se formando, que tem muita gente que já foi deixando para a gente um legado, e só falta a gente, na verdade, saber como conduzir isso para a gente deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, esse princípio, para mim, ele se torna eterno. A gente sempre vai ter aquela ligação, sabe? Por mais desgastante que for, eu digo que os velhos, eles sempre venceram a morte. Por conta, Na por verdade, conta do quando que eles eles saem, deixam. né, eles fazem a passagem, é uma coisa, eles vão ao encontro de outras reencarnações, de outras vidas, né? E a gente se sente assim muito à vontade. Hoje eu me sinto muito à vontade a falar sobre isso, porque eu já tenho uma idade, eu não estou nos 70, mas eu já tenho uma idade, uma maturidade para dizer algumas coisas pelos conhecimentos que a mim foram repassados. E aprendendo cada dia, todo dia nós aprendemos um pouco. Até o modo de preparar o chá, até o modo de você macerar uma erva, até o modo de você estar cantando, louvando o seu orixá, é um modo diferente. Quanto mais maturidade você tem, mais você tem o entendimento das coisas. Eu digo que hoje, se fazer o santo no candomblé, você tem que saber o que é que você está fazendo e ter conhecimento daquilo que você quer para a sua vida. E eu acho que eu fiz meu santo no momento certo. Eu sou filha de Oiá, fui feita pela Iaê Jaredê e hoje estou trocando de águas do Jeje para o Queto nas mãos de Dangoegi, que é meu pai, foi meu padrinho do meu Uruncó e meu pai hoje de santo. Então, a gente hoje tem uma família muito grande, tanto aqui como em São Paulo, como em Teresina, e estamos caminhando. Na verdade, eu estou construindo a minha família. Eu não quero a minha casa cheia de pessoas de quantidade. Eu quero pessoas com qualidade, que saibam o que estão fazendo, que saibam o que vieram buscar. O axé, ele é para todos, mas nem todos são para o axé. Perfeito, perfeito, com certeza. Agora, uma pergunta. As pessoas hoje, no mundo moderno, não dão muita importância ao idoso, né? Como é que as religiões afro veem isso? O idoso, para nós, ele é um ser sagrado, ele é um sábio, né? E o maior destaque que eu dou é o respeito. Reverenciá-los de uma forma com que eles se sintam parte daquilo. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu já encontrei muita gente idosa dentro do candomblé, dentro de outros segmentos de religiões, porque quando a gente sai daqui, a gente se envolve com outras religiões. E nós viemos conhecendo, na verdade, vários arquetipos de pessoas, né? E de que maneira nós tratamos esses idosos, né? De que maneira eles são tratados. Dentro da nossa tradição, eles são tratados com respeito. Eles são, para mim, considerados sábios. Eles podem estar naquele momento de desespero, eu chegar e ele me dar uma palavra. Eles são os Então, é detentores, um aconselho, eles são os justamente, um detentores do conselho. conhecimento, né? Eles são detentores de conhecimento, entendeu? Então, isso tudo é uma reverência que a gente faz. Eu sei que existe conselhos
E como dizia minha mãe, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? É uma E doutrina um pouco assim, materialista demais, né? e eu coloco assim meu ouvido, né? Para me seguir à risca aquilo que aqueles conselhos que são me dados. E aí, para que não haja desgaste, né? Existe aquele processo de envelhecimento, que tu te sente às vezes quebrado, posso te dizer assim, mas o axé, a força e a energia, ele te transforma, né? Então eu acredito muito nisso, na força ancestral, né? Nos valores que são repassados, na cultura que nos foi passada, herdada por eles, na cultura dos negros que foi deixado. Então, isso tudo, para mim, é de maneira sem igual. Vamos continuando aqui. Quanto à alimentação, o que a senhora sugere a alimentação do idoso hoje, aqui nos tempos modernos, para que a gente tenha uma vida mais saudável e mais profícua? Eu acredito que o no natural, sem agrotóxicos, sem agredir e cuidar do meio ambiente próximo de nós. Respirar. Eu acho que, se você der uma observada no meu quintal, ele é cheio de árvores, de plantas. Quanto mais plantas a gente tem ao nosso redor, mais vivo nós somos. Então, essa integração Existe uma troca, né? entre Existe uma troca aí, né? de natureza e energia. Então, aqui, nesse ambiente, que é a minha casa, o meu ilê, na verdade, ele é esse lugar onde eu possa me encontrar e, ao mesmo tempo, contribuir para com o meu próximo. Então, a alimentação, quanto mais natural, eu sei que a gente gosta do nosso açaí, do nosso peixe assado, que nós gostamos do nosso camarão, do nosso caldo, mas que a gente faça sem muita gordura, sem muito condimento, eu posso te dizer, usando o que mais precioso nós temos, as nossas ervas. As raízes, né? Usando as raízes, usando folhas, As nossas usando frutos, raízes, né? a macaxeira, o cará doce, a batata doce, que você pode tomar, a nossa própria tapioquinha, que não tem, né, elementos que possam te prejudicar. Então, é nesse sentido que eu falo, quanto mais natural, mais vida nós teremos. E quanto ao consumo de carne? Consumo de proteína animal? A carne mais saudável para nós, durante essas pesquisas todas que a gente está fazendo, é a carne do bode. A do bode? A carne do bode é uma proteína mais natural que nós temos. Então, o consumo de carne excessivo, ele causa um colesterol alto, triglicerídeo, né? Tem muita coisa que acontece no nosso organismo. E se você colocar a quantidade de proteína da carne do bode, o peixe, ele vem complementando, mas o nosso frango hoje, ele é cheio de hormônio. E esses hormônios, eles fazem mal à nossa saúde. A carne, por mais que ela esteja fresquinha, mas ela tem gorduras que elas podem fazer muito mal à nossa saúde, principalmente quando ela é consumida em excesso. E aí, isso dá tudo uma... Por que eu falo para você da carne do bode? Nós, da tradição, nós usamos muito esse animal para fazer os nossos fundamentos. Tem obrigação que vai 6, 7 bodes, onde a gente alimenta o nosso povo e ajuda a alimentar o entorno do nosso ilê. Aqui na meu ilê se procede assim. Então, a minha casa ela está em fundamento e automaticamente vai ter muito consumo de carne de bode.
É uma carne saudável e que vem, na verdade, com essa gama de proteína que a gente precisa. E nós estamos trabalhando do sul do país, agora ao norte, com a Rota do Bode, aonde esse bode está vindo da Bahia, né, de Jaguarari, Casa Nova, que eu estive lá, e vai atender do Rio Grande do Sul, porque lá existe povo tradicional, e vindo, né, toda a região sudeste, nordeste, até chegar ao norte. E nós estamos com uma rota para ver se seja emplacada pelo Ministério, né, seja autorizada, que vem do Marajó para Macapá, atendendo Macapá, Santana, aonde tiver povo de tradição de matriz africana. Mas isso ainda está tudo sendo alinhavado e costurado dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, né? E do MDA também, para que a gente possa alavancar, na verdade, e estruturar essa rota de grande potencial para os povos tradicionais de matriz africana, não só do norte do país, como de todo o Brasil. Na verdade, eu sou coordenadora executiva de um Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos povos tradicionais de matriz africana no Amapá. O nosso fórum ele está erradicado em 20 estados da federação, é um fórum nacional. A nossa sede é no Rio Grande do Sul e nós temos uma articulação política no Congresso Nacional, onde existe uma teia parlamentar, onde deputados e senadores apostam, né, em toda essa questão dos povos tradicionais, na defesa dos povos, e estamos também com a PL da Macota Valdina, ainda nas comissões dentro do Congresso, para que sejam aprovadas, na verdade, é um marco legal da reparação do governo brasileiro para com os povos tradicionais de matriz africana. Então, quando eu falo muito, né, na questão da globalização, dessa questão de estar do Brasil, do sul ao norte, é porque eu estou inserida em todo esse contexto a nível nacional. Eu estou como coordenadora de mulheres a nível nacional, estou na coordenação nacional das Marchas das Mulheres Negras, também a nível nacional, e assim é muito trabalho. Aqui no Amapá, a gente faz o que pode, né, de acordo com os editais que são lançados, e estou representando também o Instituto Afro-Brasileiro Imaculada Conceição aqui no Amapá, IABIC, que muito tem feito parcerias com órgãos estaduais e federais para que a gente possa ajudar o nosso povo, para que a política, na verdade, ela chegue a todos. Mãe Carmen, outra coisa que eu iria perguntar é o seguinte: os antigos faziam exercício como os que fazem hoje? Como é que eles se exercitavam? Como é que eles se desenvolviam fisicamente? Na verdade, dentro das senzalas, eu posso te dizer, pelo estudo que a gente tem, é que nas noites, enquanto os senhores estavam, né, nos seus aposentos, eles, na verdade, o jeito deles se exercitarem era fazendo a roda. A roda onde eles dançavam e arrastavam o pé, porque os correntados, eles só podiam se exercitar, né, mexer com as pernas e os braços quando eles podiam passar na roda e exercitavam os pés, na verdade, para se locomoverem. De lá que saiu o marabaixo, de lá que saiu as outras manifestações culturais que existem no Brasil, né, como o samba de crioula, o tambor de crioula, como também no Rio Grande do Sul, o batuque, porque quando em rodas a gente se fortalece mais. Por isso que é circular a nossa ancestralidade, as nossas manifestações, elas são feitas de modo circular. Você nunca vai ver uma casa de tradição colocando uma cadeira atrás da outra.
porque é a única maneira que a gente tem de nos relacionar um com o outro é na circularidade. E nesse círculo, aonde eles juntinhos, né, passavam os pés um à frente do outro, para que eles pudessem se exercitar. E durante o dia eles estavam na lavoura, né, Que usando a também era um enxada, a serviço pesado. foice, Que também era né, muito pesado. Né? justamente, que era justamente, né, para terem de que se alimentar. Então, quando eles vieram de lá, dentro dos navios, dentro, no meio do cabelo deles, vinha os grãos de arroz, os grãos de feijão. Então, é através dessas sementes, né, do milho que eles, na verdade, começaram a se reproduzir, né, de termos todo esse conhecimento que eles nos deixaram. E eu te digo mesmo, a oportunidade que eu tiver, convite que eu tiver, para mim ir na África, no meu lugar de origem, eu tenho certeza que vai ser uma emoção muito grande e que eu jamais eu vou dizer não. Eu já estou lá. E Realmente é um. lá eu vou em busca da minha ancestralidade. Claro, porque realmente é um prêmio, né? É um prêmio isso. Né? Eu posso te dizer que eu passei por uma emoção muito forte quando eu fui no Maranhão. O Maranhão é um Eu, berço de quando, atividades africanas, né? Com certeza. e quando eu cheguei no Maranhão, eu tive. O meu pai me levou na Casa das Minas. Nesse dia foi muito emocionante para mim, porque, na verdade, a pessoa que conduz hoje a Casa das Minas, o responsável, estava na porta e veio nos receber. E disse assim: eu estava ali aguardando. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E aí ele me fez entrar, né, como eu entrei, me levou para uma antessala. E quando eu entro, a primeira imagem que eu vejo é da Nossa Senhora da Piedade. A imagem que é cultuada pela minha família lá no Igarapé do Lago. A mesma imagem. Eu disse, nossa, eu estou reconhecendo esse lugar aqui. E aí eu pedi licença a ele e eu fiz um lamento à santa através de uma oração que me foi repassada pelos meus ancestrais. Ah, claro. Cantei, entendesse? Lá no Maranhão, dentro da casa dele, cantei para ela. E quando eu me levantei daquela posição de joelho, né, que eu estava pedindo referência, a clemência àquela santa, eu me levantei e aí ele me abraçou, aí ele disse, atrás dessa porta existe um seu ancestral e você está autorizada a falar com ele aqui. Então, a partir dali, eu me senti que eu estava em casa. E foi uma conversa entre eu e o que estava dentro daquele quarto. Né? Até então, nós estávamos na primeira sala. E aí ele foi abrindo as portas, coisa que não era feita para ninguém lá. Nesse dia, eu me senti assim, eu digo, bem, meu pai nunca tinha visto isso, com ninguém, que ele já tinha ido lá outras vezes, mas nunca fizeram isso para ele. E ele foi abrindo as portas do quarto até chegar onde estavam os tambores que vieram da África. E aí eu disse para ele, estavam cobertos, eu pedi licença, pedi para me bater uma foto. E se você vê os tambores, eu tenho umas fotos de lá, parece com os tambores de Nossa Senhora da Piedade do Igarapé do Lago. E tudo aquilo me remeteu, né? Eu disse, bem, então é aqui que é o meu lugar. E eu me senti que eu estava em casa. E quando eu saio, Luiz, para me despedir, né, da casa, enfim, elas estavam lá na roda, tá batendo samba de crioula, e do lado
aquele esquenta de tambor que é feito aqui no Curiaú, que é feito lá no Igarapé do Lago, que é feito no Maruanu, quando se tem os tambores, quando se tem o marabaixo, o batuque, e eles estavam do lado da casa fazendo todo aquele ritual. Sabe, aí eu vi aquilo, eu disse, nossa, eu estou em casa. E aí elas me chamaram e disseram assim, as toboças me chamaram e disseram assim, você só sai daqui depois que você dançar. Isso no meio da rua, na frente da casa das minhas, né? E eu fui, né? Dancei com elas, me despedi dele e ele ainda disse, a sua casa está aqui. Então, a partir do momento que você quiser vir, você será sempre bem recebido. E me levou em todos os cômodos, me levou no quintal, me mostrou tudo. Então, eu faço parte daquele mundo lá e eu não sabia disso. E eu fui em busca, né? Na verdade, a gente é uma constante busca. E quando nós fomos agora, estamos nessa caminhada junto com o povo da Nigéria, eu estou me aproximando muito mais disso tudo, para saber, na verdade, essa ânsia de saber, né? Quem são, como é que viviam. Eu quero saber tudo, para que eu possa reproduzir isso em algum momento, em um documentário, em um livro, e deixar, sabe, como uma referência para os meus Exato, filhos, para os meus netos. perpetuar essa ancestralidade, todo esse poder e todo esse conhecimento ancestral, né? E eu só tenho, assim, no fundo, uma grande gratidão, sabe? Uma gratidão imensa por tudo o que aconteceu na minha vida, o que eu tinha que passar e o que eu sou hoje. Tudo eu agradeço a minha ancestralidade em primeiro lugar. Agradeço a minha mãe, Ansan, por tudo, aos meus orixás de cabeça, meu, ao meu pai, hoje, Dangueji. Então, e assim, tudo que foi me ensinado, o que eu trouxe de berço, o que eu trouxe na minha veia, o sangue que corre na minha veia é africano. Então eu fico muito feliz, muito feliz. Mãe Carmen, qual é o recado que a senhora manda hoje para o idoso moderno? Qual é a mensagem que a senhora manda para o nosso idoso hoje, para o nosso 70 mais? Que eu digo a eles gratidão. Que eles sempre reverenciem e agradeçam por tudo. Que valorizem a vida a cada momento. Que preservem o que é de mais sagrado, que é o amor pelo orixá. Que reverencie o solo sagrado, a sua navalha, tudo aquilo que tem vida ao seu redor. E que agradeça ao nosso grande Pai Oxalá todos os dias por respirar, por andar, por ouvir e por ser um ancestral em caminho. E que a gente vai estar junto sempre. Preservem mais a vida. Se alimentem com dignidade, com firmeza. Um corpo bem alimentado é uma mente sã. Então é isso. E eu peço a benção dos meus mais velhos e dos meus mais novos e o meu agô. Mãe Carmen, foi uma honra ter a senhora aqui conosco. Muito obrigado por suas palavras, pelo seu conhecimento e pela sua disposição de estar aqui conosco. Muito obrigado Eu que por tudo. agradeço.
E eu vou deixar a câmera aberta para a senhora dizer o que a senhora quiser. Se a senhora tem alguma rede social, a forma das pessoas encontrarem a senhora, enfim, a câmera está aberta para a senhora. Fique à vontade. Na verdade, nós estamos erradicados aqui, sitiados, aqui na Rua Francisco Xavier das Chagas, 477, no Jardim Felicidade 1, Macapá, Amapá. A minha casa é uma casa acolhedora, uma casa matriarcal, uma casa que valoriza as pessoas, que trata as pessoas de igual para igual. Está sempre aberta para aqueles que se sentirem com vontade de vir nos conhecer. Preservamos a natureza, cultuamos o que é mais sagrado, que são os nossos orixás. A minha rede social é Carmen de Oiá, no Instagram. E no Facebook é Carmen Sheila. Lá vocês podem me encontrar. E o meu telefone é o 96 991 20 5863. Um grande axé a todos. Que a minha mãe, Oiá, sopre ventos de prosperidades e caminhos abertos a todos. Um grande axé. Muito obrigado, mãe Carmen. Mais uma vez eu lhe agradeço. E é uma honra, foi uma honra ter a senhora aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Viram como mãe Carmen se preocupa com os ancestrais, com os idosos? Eu vi um texto e eu gostaria que vocês assistissem. Vamos ouvir. Ao falarmos em ancestralidade, estamos falando daqueles que vieram muito antes de nós e dos nossos. Os que prepararam todo o caminho, abrindo portas, lutando por direitos, assegurando a segurança, curando doenças e enfrentando preconceitos e até mesmo entregando suas próprias vidas para se manterem fiéis aos seus princípios e valores. Depois de um texto tão maravilhoso quanto esse, só nos resta dizer até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!